Módulo 5. Análise dos requisitos da ISO 50001, capítulos 8, 9 e 10. 8.1. Planejamento e controle operacional. Esse item do capítulo 8 é um item que ele é estrutural, ele é uma base para que todo o sistema de gestão envolvido com o seu controle operacional funcione de forma adequada, pois ele requer que a organização defina todos os processos envolvidos com o uso significativo de energia. E dentro dessa abordagem, o enfoque deve ser definido para que os seus objetivos sejam alcançados. E para isso, envolve definir critérios para os processos, comunicar que as pessoas envolvidas com esses processos elas saibam qual que é o seu trabalho dentro da organização e entendam esses critérios, controle esses processos envolvidos com esses critérios, envolvendo manutenção de instalações, equipamentos, sistemas e os processos que consomem energia, como também definir a informação documentada na medida necessária para ter confiança de que os processos foram realizados como planejado. A partir do momento que se define, por exemplo, objetivos, toda a parte estrutural, as ações envolvidas com esses objetivos, eles são tidos como ações que vão de encontro à melhoria. Então pode ser que vai ter situações de manutenção de instalações, equipamentos novos, manutenção preventiva, outros processos que são de melhoria, outras tecnologias envolvidas com a geração e consumo de energia. Então, são um requisito que tem uma extensão, que nós vamos ver mais informações no próximo slide, mas ele é uma base para que os controles operacionais funcionem. A organização tem que controlar as alterações previstas e rever as consequências das mudanças inesperadas, tomando medidas para mitigar quaisquer efeitos necessários e assegurar que, se terceirizou o uso significativo de energia ou processos relacionados com o uso significativo de energia, que eles estejam controlados. Então, toda a parte de terceirização envolvida com o uso significativo de energia precisa ser mantido sob o controle do sistema de gestão de energia. A terceirização ela não é item de isenção de responsabilidade. Hoje em dia é bem comum as organizações elas terceirizarem os processos, até por uma questão mesmo de facilities. Então, um exemplo clássico é o próprio processo de manutenção da sua estrutura ou manutenção elétrica, onde várias atividades são feitas, como instalações de circuitos elétricos, instalação de luminárias, conferências de quadros elétricos, monitoramentos de energia, e são situações que não isentam a organização. E para essas atividades pode ser necessário procedimentos. Esses procedimentos eles compõem o controle operacional do sistema de gestão de energia. Planejamento energético. Esse slide e as próximas informações são bem importantes para que você entenda a aplicabilidade de todas as informações que são caracterizadas nesse curso. Então, esse fluxograma, por exemplo, ele é notório que ele vai fazer uma abordagem muito interessante para uma questão de entendimento. Então, num processo de planejamento energético, onde você tem entradas de planejamento e saídas, e aqui no centro eu caracterizei a revisão energética, e nessas entradas do processo de revisão energética,
você tem o uso de energia, o passado e o presente, e as variáveis relevantes que afetam o uso significativo de energia e o desempenho naquele momento. E dentro da revisão, você deve analisar o uso e consumo de energia, identificar as áreas de uso significativo de energia e consumo, identificar oportunidades para melhora e desempenho energético, e aí caracterizar dessa forma a linha de base energética, os IDS, que são os indicadores, objetivos, metas e os planos de ações. Esse diagrama ele apresenta os conceitos básicos de um planejamento energético. Então, vou mostrar, clarificando ainda mais o planejamento energético com etapas e exemplificações práticas. Aqui você vai ter toda uma referência para a definição de sua revisão energética. Então, no caso, primeira questão, voltando a entender que o que é a revisão energética é a determinação do desempenho energético com base em dados, conduzindo a identificação de variáveis que afetam o consumo e oportunidades de melhoria. E aí que é o mais interessante de todo esse esforço, as oportunidades de melhoria. Então vamos às etapas. Primeiro, identificação e quantificação das fontes de consumo de energia, que pode ser GNP, ar comprimido, elétrica e acetileno. Depois, identificação dos equipamentos significativos, identificar os maiores consumidores, dinamômetros, estufas, sistemas de iluminação, sistemas de impregnação, definição das variáveis que afetam significativamente o consumo, definição de oportunidades de melhoria. Lembrando e reforçando que essas informações clarificam um exemplo que pode ser utilizado ou referenciado por você. A partir do momento que você tem a revisão energética, você tem as fontes de energia, repare aqui no gráfico as maiores fontes para esse exemplo. Energia elétrica, 85,1%, GLP 13,1%, ar comprimido 1,4%, acetileno 0,4%. E os equipamentos significativos, eles são responsáveis por 80% do consumo total. Então vamos para mais informações. Aqui eu trago uma matriz de identificação e classificação de equipamentos com consumo significativo de energia, numa determinada fábrica, por exemplo. Então, veja bem as colunas. O departamento, onde você tem ensaios elétricos, 2, fabricação, a etapa do processo, laboratório, bobinagem de alta tensão e outra etapa geral, equipamentos instalados, então citei aqui alguns equipamentos, uso de energia, ensaios, impregnação e iluminação, a fonte de energia e os critérios, a potência em kilowatts. E aqui eu coloquei o tempo de uso, horas por dia. Então, comparando o consumo, aqui tem, por exemplo, 15,84 kWh/dia, que representa um percentual de consumo de 16,63. E aqui uma visão acumulada de um determinado período que você pode definir e citar se é significativo ou não. Se for significativo, se for correspondente ou acima de determinado valor, você deve caracterizar um controle operacional. Então, veja bem, sistema de regenerativo das bancadas, desligamento do grupo de geradores, desligamento do sistema regenerativo, manutenção preventiva, priorizar o funcionamento com mais de um produto por bancada, manutenção preventiva, apagar as luzes durante os intervalos onde não permanecem colaboradores na sessão. Então essa tabela ela é excelente para visualizar uma matriz de classificação envolvida com a revisão energética. E a partir disso, mais importante é a definição do controle operacional. Linha de base. A organização deve estabelecer uma linha de base energética
considerando os dados de um período de tempo, um período normal. Então, trago aqui a verificação do consumo, verificação de estabilidade do processo, onde se verificar se existem dados de consumo, os dados que podem ser reais ou estimados, e identificação de grandes mudanças que afetaram o consumo, normalmente as paradas, obras, mudanças podem ser características, e a identificar os IDS para monitoramento e medição de desempenho. Nesse ponto de vista, você já percebeu que a linha de base vai ser uma grande referência para avaliar o desempenho energético. E também possibilitar definir os objetivos e metas. Aqui eu trouxe 2 exemplos. O objetivo é reduzir o consumo de energia. Consumir 10% do kWh/CV produzido. Meta 2. Reduzir o tempo de ensaio em 11%, atingindo 8 horas de média para ensaio de tipo. E o controle operacional, que é identificar os controles operacionais dos equipamentos significativos. Então, nesse ponto, pode ter o procedimento para operação de estufas, verificação das temperaturas de estufas, o procedimento para acompanhamento de inspetor no laboratório, critério de manutenção, verificação de resistência das estufas, a manutenção preventiva. Então, todas essas etapas, de uma forma organizada, vai possibilitar você definir os critérios operacionais, o controle operacionais, e, ao mesmo tempo, visualizar possibilidades de melhora ou instalação de equipamentos ou tecnologias que possam possibilitar o não impacto nas variáveis ou nas fontes de geração de energia com relação ao uso significativo de energia. Então, hoje em dia, você tem equipamentos ou energia fotovoltaica, que aproveita energia solar, lâmpadas ou equipamentos LED, e são situações que vão ser caracterizadas a partir do momento que você define todo um critério envolvido com a sua revisão energética. E também trago aqui exemplos de controle operacionais que podem ser definidos. No caso, eu peguei uma abordagem de fábrica e laboratório. No caso da fábrica, atualização de layout, identificação dos centros de distribuição, procedimento para acionamento das lâmpadas por ar, limpeza de telhas translúcidas, instalação de porta mais cortina de ar na estufa de cura da montagem, campanhas de conscientização e treinamento, sistema de desligamento automático nas estufas de impregnação, cura, sinal luminoso e sonoro na prensa de bobinas a quente, indicando para o operador o final do ciclo de operação. No laboratório, controle dos tempos de ensaio, definição de sistemática para atendimento de inspetores, instalação de disjuntores, desligamento de bancadas de testes. Essa parte aí, por exemplo, de desligamento de atendimento a inspetores é justamente para não gerar consumos exagerados, ou extras, ou não planejados. Então, essa abordagem é muito importante para o sistema de gestão de energia. Todas essas etapas se complementam e você consegue, fazendo o seu planejamento energético, definir controles que são justamente planejados de acordo com o seu consumo. E o que é mais interessante na norma é essa possibilidade de você demonstrar através da comparação dos seus indicadores de desempenho energético e com a sua linha de base energética. Outras ações: instalação de capacitores para correção de fator de potência, reestruturação do painel de iluminação, treinamentos com foco nas normas do sistema de gestão de energia, implantação de programa, parte disso pode até ser o 5S mesmo, ou um programa de desligue quando não estiver em uso, aquisição de equipamentos para medição de consumo de ar comprimido, substituição de motores ou outros equipamentos de consumo, substituição ou renovação de disjuntores padrões por outros, medição individual do consumo de energia,
Posso também caracterizar troca de lâmpadas, tecnologias diferenciadas, monitoramentos constantes, revitalização, renovação de ativos ou hardwares envolvidos com circuitos elétricos. E como medimos o consumo de energia? Dividindo o consumo de energia mensal pela potência produzida no mês, você vai obter um indicador de desempenho energético. Por exemplo, se consumiu 100 kWh de energia elétrica para produzir um motor ou um produto de uma determinada organização por mês, o indicador de desempenho energético será o consumo dividido pela produção. O objetivo é produzir cada vez mais consumindo menos. Agora, a contribuição por SGE, existem algumas informações que já chegamos a um nível que é possível ressaltar, que é, claro, que todas essas contribuições elas devem ser típicas para a organização em si. Aqui vai ressaltar informações do exemplo que eu estou trazendo para você. Mas olha, utilize ar comprimido apenas nas operações que ele realmente for necessário, fique atento a vazamentos, desligue o equipamento a concluir atividades, observar se equipamentos com fuga ou perda de calor, ficar atento se os equipamentos do posto de trabalho estão com funcionamento correto, caso contrário, acionar a manutenção, garantir uma manutenção preventiva correta, justa, aplicável a cada tipo de equipamento, praticar o autocontrole, evitar refúgio, retrabalho, apagar as luzes e ventiladores quando não houver colaboradores no local de trabalho, manutenção em equipamentos de ar-condicionados, verificar o funcionamento correto das estufas, evitar deixar aberta equipamentos que geram calor sem necessidade. Então são dados importantes que vão de encontro à necessidade de cada empresa. Aqui eu demonstro uma visão ou uma relação do início da 50001 com o atendimento do objetivo, que aqui eu demonstro a redução de consumo de energia, tanto na fábrica como no laboratório, que foram os exemplos que eu trouxe para você, ao longo do tempo essa redução. O interessante é que dentro do seu indicador você tem a condição de visualizar um item bem típico do Excel ou do mecanismo de análise de tendência, para que você possa tomar as medidas o quanto antes, com o objetivo de realmente atender o que se espera, a meta definida. Dando continuidade ao capítulo 8, o item 8.2, que é o projeto. A organização deve considerar as oportunidades de melhoria de desempenho energético e controle operacional na concepção de novas instalações, modificados e renovados, equipamentos, sistemas e processos que consomem energia que podem ter um impacto significativo sobre o desempenho energético ao longo da vida operacional planejada e esperada. Quando aplicável, os resultados de análise de desempenho energético devem ser incorporados às atividades de especificação, desenho e aquisição. A organização deve reter informação documentada das atividades de projeto relacionadas ao desempenho energético. Então, aqui é uma informação importante, porque normalmente quando se fala de energia, há uma grande preocupação com relação de infraestrutura. E aqui a norma ela ressalta que é importante a organização ela trabalhar essa renovação ou melhoria como um projeto. E esse projeto que deve ser documentado, ele pode ser necessariamente uma especificação técnica do que se espera obter dentro desse desempenho energético, ou um desenho, um layout, ou mesmo todo um projeto elétrico envolvido com a organização, ressaltando as mudanças que possam caracterizar
melhorias? Acredito que para a elucidação desses projetos, não somente atender requisitos legais que são típicos de uma gestão, como a NR10, por exemplo, onde você tem vários critérios garantindo as inspeções, medições, layouts, conferências de aterramentos, enfim, vários critérios. É importante a organização ela entender qual o seu parque de ativos, o que cada equipamento consome e o que pode ser feito para a melhoria. Eu percebi, nenhuma organização, eu vi um projeto, uma especificação de melhoria elétrica que a empresa demonstrava um diagrama unifilar, ou seja, seu projeto elétrico naquele momento, e as modificações, o que se esperava ao decorrer do tempo, com informações de investimento, com os dados, requisitos legais que deveriam ser mantidos ou atendidos, e toda uma projeção ou informações que se esperava implementar para o processo de manutenção preventiva. Então, o que eu achei interessante é que até o processo de manutenção preventiva estava definido dentro do projeto, dentro das melhorias, dentro da renovação do parque da organização, e que foi muito positivo para atender. Então, só para ilustrar, o projeto ele pode ser uma concepção que em relação à melhoria tida para os controles operacionais, que nós vimos anteriormente uma sequência muito importante, muito interessante, e que é digna de não só um monitoramento, mas também de ter um projeto para melhorar toda a dinâmica e o desempenho energético esperada pela organização. 8.3. Aquisição de serviços de energia, produtos e equipamentos. A organização deve estabelecer e implementar critérios de avaliação de desempenho energético ao longo da vida operacional planejada ou esperada, quando da aquisição de energia partir de produtos, equipamentos e serviços que deverão ter um impacto significativo no desempenho de energia da organização. Quando da aquisição de energia partir de produtos, equipamentos e serviços que tenham ou possam ter um impacto sobre o uso significativo de energia, a organização deve informar os fornecedores que o desempenho de energia é um dos critérios de avaliação para a aquisição. Quando aplicável, a organização deve definir e comunicar as especificações para garantir o desempenho energético dos equipamentos e serviços adquiridos e a compra de energia. Nesse caso, esse item da norma é um item importante, pois trata-se de um cuidado que a organização deve manter envolvido com todos esses serviços de energia, manutenções, equipamentos, produtos, e a especificação é importante. Por isso que é necessário que a organização ela entenda quais são os seus equipamentos, quais são a estrutura do seu sistema de gestão de energia, mas na sua especificidade, para entender o que os critérios que ela deve documentar quando precisar fazer algum tipo de aquisição. E aí vai de encontro profissionais, entendimento de profissionais da área que vão mapear esses ativos para poder fazer parte daquela composição ou parque de equipamentos que consomem energia. E aí, nesse caso, a norma traz uma abrangência até pela possibilidade de avaliação desses fornecedores terem critérios de avaliação que possam
acompanhar se esses equipamentos impactaram ou não. O fato da organização fazer o monitoramento, acompanhar a projeção, comparar a linha de base, verificar o desempenho energético, entende-se que ela vai ter condição de acompanhar o desempenho daqueles serviços de energia, produtos e equipamentos. É importante que haja um processo de comunicação das áreas que monitoram esse desempenho de energia elétrica com as áreas que têm contato com esses fornecedores. Capítulo 9. Avaliação de desempenho. 9.1. Monitoramento, medição, análise e avaliação de desempenho energético. 9.1. Geral. A organização deve determinar para o desempenho energético o que precisa ser monitorado e medido, incluindo, no mínimo, as seguintes características principais: a eficácia dos planos de ação para atingir os objetivos e metas de energia, o desempenho energético, operação e uso significativo de energia, o real versus o consumo de energia esperado. Isso é um item importante que aqui clarifica toda a essência ou a magnitude do monitoramento, porque ela possibilita a organização tomar as ações, tomar decisões. Então, por isso que o monitoramento é importante. Nesse caso, eu quero que você imagine que uma organização ela já tem seus indicadores de desempenho de energia. E com a aplicabilidade do 9.1, ela está monitorando aquilo que ela definiu como item de medição, avaliando se o desdobramento desses planos de ações, desses objetivos e metas foram eficazes. Então, esses dados, essa análise, essa avaliação, ela pode ser feita numa análise crítica pela direção, mas, às vezes, pelo fato da análise crítica, que eu vou comentar sobre isso daqui a pouco, ser planejada para um período posterior, às vezes é interessante essa análise ela ser feita com uma frequência menor, para que a organização tenha a possibilidade de tomar ações mais rápidas e que vão agregar mais valor à visão que é definida como metas de energia. A organização deve avaliar o desempenho energético e a eficácia de seu sistema de gestão de energia. A melhoria do comportamento de energia deve ser avaliada comparando os valores de seus IDEs contra as linhas de bases correspondentes. A organização deve investigar e responder a desvios significativos do desempenho de energia e tem que reter informação documentada sobre os resultados dessa investigação e respostas. A organização deve manter informações documentadas apropriadas sobre resultados do monitoramento e medição. Nesse caso, dando continuidade ao 9.1, essas análises, essas informações documentadas, elas podem fazer parte de uma análise, ou atas de reuniões de análise, ou os documentos de análises críticas, onde demonstra as ações que foram tomadas em relação aos resultados do monitoramento, os dados da linha de base, os dados dos indicadores, e de uma forma, e garantindo que isso esteja de uma forma documentada, que assim demonstra que a organização ela avalia o seu desempenho energético e define se aquelas ações estão sendo eficazes ou não. Então, em uma organização que eu fui, eu vi uma ata de reunião que era no formato de um formulário de análise e avaliação de desempenho energético. E nesse formato, a organização definiu todos os itens que ela precisava avaliar como item de monitoramento e ações necessárias, e se tinha conclusão quanto à eficácia ou não. Então, achei interessante, trago e ressalto um exemplo de atendimento que é para você, que é um item que eu acho bem saudável ser realizado. 9.1.2.
avaliação do cumprimento dos requisitos legais e outros. A intervalos planejados, a organização deve avaliar a conformidade com os requisitos legais e outros, relacionados com a sua eficiência energética, uso de energia e consumo de energia. Tem que reter informação documentada sobre os resultados da avaliação de conformidade e quaisquer ações necessárias. Nesse caso, eu comentei anteriormente para você que os requisitos legais envolvidos com o sistema de gestão de energia, ele precisa ser identificados. E o fato de você identificá-los, e você também tem que avaliar a conformidade, ou seja, a prática desses requisitos na organização. E a norma ressalta que isso precisa estar documentado. Então, um relatório de avaliação de cumprimento de requisitos legais aplicáveis à organização é algo que atende à norma de uma forma apropriada. Então, essa avaliação é uma ação complexa, pois não é algo amostral, é algo que avalia se os requisitos estão sendo atendidos. E pode ser documentado de uma forma geral, com a frequência, um período, por exemplo, anual, como também documentado de uma forma frequente, ou seja, num ano a organização vai ter vários relatórios de avaliação de conformidade legal desses requisitos e que eles vão variar. Então, vamos imaginar que no primeiro semestre, avaliou-se os 10 primeiros itens do controle. E no segundo semestre avalia os outros 10. Essa é uma forma de avaliação interessante. Uma outra forma de avaliar é algo mais para nível da constância. Então, pode ser que a organização tenha um requisito legal, eu citei um exemplo há pouco, uma NR10, que ela vai implementar durante um determinado tempo. E a avaliação que a organização pode vir a fazer, a cada vencimento de uma determinada ação, ela faz uma avaliação e afirma ou mantém uma informação documentada dessa avaliação. Se está atendido ou não, qual que é o critério, qual que é o follow-up necessário. Então, enfim, avaliar o cumprimento dos requisitos legais e outros é um trabalho extensivo e que deve ser feito com cuidado, pois avalia-se a conformidade caracterizada com o critério legal. Auditoria interna 9.2. Eu sempre digo que a auditoria interna é um elemento, uma atividade nobre para uma norma de sistema de gestão. Primeiro porque ela precisa ser feita de uma forma planejada. Ela precisa ser feita por pessoas que foram qualificadas para fazer a auditoria. É um trabalho que tem uma metodologia, uma sequência, vários critérios envolvidos com comunicação, com prazos, datas, registro de informações, de constatações de auditoria. Então, os auditores eles precisam ser envolvidos ou intrínsecos para uma objetividade e imparcialidade. Esses resultados da auditoria eles precisam ser retidos ou mantidos como informação documentadas. E aí cabe aí a questão do relatório de auditoria. E a norma fala de programa de auditoria. E o que está envolvido com esse programa de auditoria? Uma frequência, os recursos, treinamento de auditores, quantas auditorias vai ser feita num determinado período, e que tem que levar em consideração os resultados das auditorias anteriores para realizar as próximas auditorias. Então, aqui é importante ter, às vezes, um planejamento, um cronograma, um calendário para não se perder. Algumas organizações têm um procedimento de auditoria interna que ressaltam
a todas essas etapas, reuniões de abertura, a coleta de dados, reuniões de encerramento, o registro no relatório de auditoria, o plano ou planejamento específico de uma determinada auditoria. Então, com isso tudo, a auditoria ela é um item de cuidado e que deve ser feita com enfoque de valor. Por isso, as pessoas precisam estar preparadas para realizar uma auditoria interna. Nós temos esse curso disponível em nossa plataforma. Tomara que você faça, onde você vai entender todas essas informações que eu ressaltei de uma forma aplicável. Não é um enfoque aqui do curso eu trazer como deve ser feita uma auditoria, porque existe um treinamento específico para isso. Mas eu ressalto a importância e as informações que estão envolvidas com esse processo, que é formal, que deve verificar se o sistema de gestão de energia atende aos critérios planejados, quais são os desvios ou itens de melhoria e potencializar, possibilitar a organização ou os auditados a tomarem ações que vão de encontro a questões de melhoria. 9.3. Análise crítica pela administração. A direção deve rever o SGE em intervalos planejados para assegurar a contínua permanência, adequação e eficácia. Primeiro que essa análise crítica ela deve ser uma informação mantida como informação documentada. Muitas organizações utilizam um relatório chamado análise crítica do SGE. Ou chama-se ata de reunião de análise crítica. Enfim, não precisa ser necessariamente uma reunião, mas tem que ser formal e pode ser um relatório de análise da direção que leve em consideração várias informações, tipo as ações de análise anteriores com relação às pendências dessas análises, mudanças no cenário envolvidas com o SGE, como é que está o desempenho, as tendências, as não conformidades e ações corretivas, os resultados de monitoramento e medição, os resultados da auditoria, como está a avaliação do cumprimento dos requisitos legais e outros, as oportunidades de melhoria, a política energética continua aplicável ao sistema e que essas informações que foram levadas em consideração tragam ou estejam saídas ou ações e decisões que estão relacionadas a oportunidades de melhoria contínua e como também necessidades de mudanças no SGE. Capítulo 10.1 Não conformidade e ação corretiva. Quando uma não conformidade é identificada, a organização deve reagir à não conformidade e, conforme o caso, tomar medidas para controle e corrigi-lo, lidar com as consequências, avaliar a necessidade de ação para eliminar as causas de não conformidade, a fim de que ela não volte a ocorrer ou ocorrer em outro lugar, implementar qualquer ação necessária, analisar a eficácia das ações corretivas tomadas, fazer alterações no SGS se necessário, e essas ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das não conformidades encontradas. A organização deve reter informação documentada de sua natureza, as ações subsequentes que foram tomadas e os resultados de qualquer ação corretiva. Bom, a não conformidade ela caracteriza-se por um não atendimento a um requisito. E quando tiver a não conformidade, a organização tem que tomar uma ação imediata, corrigir, lidar com as consequências. E aí definir uma causa. Essa causa ela deve ser relacionada à não conformidade, para que não aconteça novamente. E a ação corretiva propriamente dita deve ser relacionada à causa. Então, nessa sequência apropriada, é preciso ter cuidado, porque falar aqui é muito fácil, mas errar o registro também
é muito comum. Por quê? É como se fosse uma etapa de ações. Por isso é importante ter um bom formulário, um bom template, onde esses dados, esses campos fazem parte e contribuem para que você não erre quando acontecer algum tipo de registro de não conformidade e ação corretiva. Lembrando que após essas implementações das ações corretivas, é necessário verificar a eficácia para ver se não aconteceu novamente. E que as ações corretivas elas sejam tomadas de uma forma abrangente, ou seja, conferindo se todas as áreas existem a mesma não conformidade, para que não volte a acontecer. A ação corretiva é um item importante também, não é só pelo fato de que você precisa mantê-la como informação documentada, mas a real ação corretiva ela contribui para a melhoria. E aí entra uma informação importante que eu ressalto para você. O fato é que a ação corretiva está envolvida ou está intrínseca dentro do capítulo de melhoria, o que mostra a promoção da melhoria para o sistema de gestão de energia. Por isso é algo importantíssimo que as pessoas compreendam como deve ser relatado uma não conformidade, o que usar, quais as etapas envolvidas, o que é uma causa da não conformidade, como relatar essa causa, para que a promoção da melhoria contínua seja algo intrínseco a partir do momento que se tem uma não conformidade. 10.2 Melhoria contínua. A organização deve melhorar continuamente a adequação e eficácia do seu sistema de gestão de energia. Deve demonstrar a melhoria do desempenho energético continuamente. Então, eu trago para você um layout do PDCE onde demonstra a promoção, a melhoria, né? Ou seja, planejamento, a execução, checagem, a ação. Essa ação é algo que deve ser constante e contínua. Então, além desse ciclo de gestão na prática, os itens que demonstram ou que estão relacionados com toda a gestão de energia está aos controles, ao uso dos controles operacionais, a atualização dos indicadores de desempenho, a manutenção de todo um critério de planejamento energético, a execução das ações que abordam os riscos e oportunidades, a manutenção e atualização do contexto da organização, dos requisitos das partes interessadas, entender quais são os requisitos legais envolvidos com o sistema de gestão de energia, avaliar se esses requisitos estão sendo atendidos, executar auditorias internas, realizar o monitoramento, a avaliação e a análise do desempenho energético, pois isso tudo deve traduzir em assuntos ou itens de melhoria e potencializar a viabilidade, o amadurecimento da gestão em prol de uma sustentabilidade na sua magnitude, ou seja, da forma mais ampla, desde o momento que é uma questão interna, como também externa, ou seja, para todas as partes interessadas da organização. Uma expectativa sistêmica. A partir do momento que se tem a política, o planejamento energético, sua implementação, a verificação constante através do monitoramento, medição e análise, avaliação dos requisitos legais, não conformidades, correções, ações corretivas e preventivas, como dito, a auditoria interna, a análise crítica e assim ter a melhoria contínua.
Os requisitos e os benefícios, uma resenha. Requisitos: definição da política, objetivos, metas e ações. Benefícios: envolvimento na gestão de topo, na direção. A gestão de energia é integrada na gestão corrente. Identificação sistemática dos usos e consumos de energia e respectivos impactos. Tudo é considerado. Enfoque nos aspectos que têm maior potencial de poupança. Definição de processos e procedimentos, consistência na implementação, maior eficiência nos processos, atribuição de responsabilidades de comunicação definidas, benefício, um pessoal treinado, competente, com consciência das suas funções e responsabilidades, maior envolvimento, implementação de controles operacionais, benefício, incremento do uso eficiente de recursos, minimização de situações de risco e desvio de consumo de energia, monitoração e medição do consumo de energia, estabelecimento de relação entre o consumo e os fatores que o influenciam, previsão do consumo de energia, os desvios podem ser identificados e corrigidos, informação relevante recolhida para a decisão, análises regulares do desempenho, conduzidas pela gestão do topo ou direção. Como benefício, podem ser identificadas tendências, oportunidades para melhoria, identificadas e implementadas. Enfim, melhoria contínua. Chegamos ao fim do módulo 5. Muitas informações foram ressaltadas nesse módulo. Você agora deve fazer o quiz, que está fácil. Contém questões específicas do módulo. Você pode revisar o material dentro do seu tempo, no momento que precisar, como também ter materiais complementares à sua disposição. Espero que realmente essas informações tenham realmente agregado valores significativos para o entendimento do sistema de gestão de energia. Você deve fazer o quiz do módulo 5 e temos ainda um módulo 6.